você vai ver no Interesse Público de hoje. A situação difícil dos indígenas venezuelanos refugiados que estão na Paraíba e como o MPF tem conseguido garantir os direitos dessas pessoas. Fabricantes de biscoitos, massas, pães e bolos industrializados questionam na Justiça a fiscalização de produtos realizada pelo IPEM. O Ministério Público Federal apresenta contribuições à ANS para a reforma regulatória no setor de saúde complementar. Você vai conhecer o grupo de trabalho pró-infância do MPF. Imagine estar na situação de famílias que perderam casas, muitas vezes o trabalho de uma vida inteira em incêndios. No fim de fevereiro, por exemplo, mais de 10 casas foram atingidas por um incêndio na zona sul de Manaus, no Amazonas. Pensando em casos como esse, a Justiça obrigou a Caixa Econômica Federal a liberar o FGTS a quem perdeu o imóvel em incêndios involuntários. Muitas vezes é o que é preciso para seguir em frente. Provavelmente quem fez estas imagens usando o celular não imaginou o tamanho da destruição nem suas proporções. As imagens dispensam palavras. Por causa do fogo, mais de 20 famílias perderam suas casas. Uma mala, uma televisão, documentos da casa e meus netos. Com meu filho e a minha vida, nós salvamos. E graças a Deus não teve vítima, tá entendendo? Graças a Deus que Deus veio e cobriu todos nós com o manto dele. Porque foi uma coisa horrível. Não queira passar por isso, então nós estamos passando dificuldade aqui. Dona Luísa é moradora da passagem São Benedito, bairro da Pedreira, em Belém do Pará. Assim como ela, dezenas de pessoas só não perderam para o fogo a esperança de ver suas casas construídas novamente. Nós vamos entrar agora aqui na obra de uma das casas atingidas no incêndio do ano passado, para mostrar para vocês como é que está a situação das famílias por aqui. Mesmo com auxílios do governo, doações de pessoas anônimas e até a própria renda das pessoas com muito sacrifício, as famílias ainda não conseguiram reconstruir as suas casas. Um exemplo disso está aqui ao meu lado, é a Dona Domingas. Dona Domingas, o que a senhora mais tem saudade na sua casa? Do conforto que eu tinha na minha casa, apesar de ser de madeira, mas era confortável, eu lutei tanto para construir. E eu ver ser destruída, para mim foi muito triste. Estou passando muito sacrifício. Ainda não consegui. Atualmente, ela mora com 3 filhos e um neto no imóvel de apenas 2 cômodos. A renda das 3 famílias que perderam tudo no incêndio se resume à aposentadoria dela e ao salário de um dos filhos, o Ivanildo, que trabalha há mais de 12 anos com carteira assinada e tem esperança que com o FGTS vai conseguir reconstruir a casa dele e da mãe. Liberar para quem precisa de FGTS e não manter tanta burocracia para tirar isso. Né? Esse dinheiro é nosso, o FGTS é do trabalhador. A Defensoria Pública da União levou o caso à Justiça Federal por meio de uma ação coletiva. A partir daí, o Ministério Público Federal enviou ofício à Câmara dos Deputados, ao Senado e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, solicitando que incluam expressamente na lei do FGTS e no decreto que rege o Fundo de Garantia do Trabalhador e a Caixa Econômica Federal a hipótese do saque do valor total do benefício por vítimas de incêndios. A mudança na lei vai beneficiar famílias em todo o território nacional. Apesar da sentença ser uma grande vitória no Brasil para a situação, ela ainda é passível de recurso.
Então, é possível que esse caso chegue até o Supremo, então demore muito tempo para que as pessoas possam, de fato, sacar o seu FGTS para conseguir esse direito. Então, já pensando nisso, a gente instou o Ministério da Economia para que ele possa avaliar a alteração do decreto para incluir as hipóteses de incêndio involuntário para o saque do FGTS. Enquanto a ação coletiva segue sendo julgada na Justiça, agora em segunda instância, Dona Domingas, após ter trabalhado 29 anos para construir sua casa, vai ter de esperar mais tempo para vê-la de pé novamente. Se eu não receber e ele também não receber a segunda parte do cheque moradia, a gente não vai ter condições de fazer, porque tudo que a gente tinha, a gente já gastou. No próximo bloco, uma entrevista com a Procuradora da República, Maria Cristina Manella Cordeiro, coordenadora do Grupo de Trabalho Pró-Infância do MPF. Gostosos e práticos para um café ou lanche, eles estão presentes no dia a dia de quase todos os brasileiros. 2,5 milhões de toneladas de massas, biscoitos, pães e bolos industrializados são consumidos por ano no país. Todo esse apetite gera um lucro de 26 bilhões e 500 milhões de reais para a indústria. Na hora de comprar, o consumidor está cada vez mais exigente e presta atenção em todos os detalhes. Sempre eu presto atenção, principalmente em negócio de data, que hoje isso daí me preocupa bastante, né? Mas olha, principalmente data de validade, peso, que nem sempre confere, porque existe o peso congelado e o peso pós-descongelar, né? E às vezes eu pego até uma embalagem, dá a impressão que você olha assim, você fala, nossa, não tem essa quantidade que deveria ter. Eu tenho essa dúvida sim. Em São Paulo, quem faz essa fiscalização para ver se o peso e a embalagem do produto estão corretos é o IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas. Os técnicos recolhem amostras e pesam a mercadoria nos supermercados. Depois, elas são encaminhadas para uma perícia que é feita em laboratório. Quando nós fazemos a perícia, nós tiramos a embalagem, porque a indicação que está ali na caixinha, na embalagem para o consumidor, tem que ser do peso líquido do produto. É do produto que o consumidor vai utilizar. Então, a gente desconta a embalagem, desconta tudo que não faz parte do produto. Muitos produtos pesando a menos ou a mais? Muitos produtos, quando nós fazemos o auto de infração, os produtos estão com um peso abaixo, tá? Eles estão em prejuízo do consumidor. A ABIMAP, a Associação dos Fabricantes de Biscoitos, Massas, Pães e Bolos Industrializados, não concorda com os critérios da fiscalização e, por isso, procurou a Justiça. Na ação coletiva, os fabricantes questionam alguns procedimentos do IPEM e pedem que a indústria seja avisada com antecedência mínima de 24 horas sobre a fiscalização. A Justiça negou o pedido para que as empresas fiscalizadas sejam notificadas com antecedência mínima de 24 horas. O Ministério Público considera que o aviso é desnecessário e pode até prejudicar a fiscalização. Apesar disso, o juiz atendeu os outros pedidos da ABIMAP e determinou que a seleção dos produtos para pesagem seja aleatória e que tenha acompanhamento do responsável do estabelecimento. Todos os fabricantes também devem ter acesso ao estoque dos produtos selecionados pela fiscalização. Quem é mãe ou pai sabe a falta que faz uma creche para deixar os filhos quando a gente tem que ir trabalhar. Sabemos que no Brasil falta creche pública para atender todo mundo que precisa. Pensando nisso, foi criado o Grupo de Trabalho Pró-Infância do Ministério Público Federal. Quem vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto é a Madê. Quem vai nos dar os detalhes é a coordenadora do Grupo de Trabalho, a Procuradora da República, Maria Cristina Manella. Procuradora, muito obrigada por participar do programa. O prazer é todo meu, eu que agradeço o convite
É muito importante informar sobre esse trabalho que tem uma repercussão social bem ampla. E já falando da atuação do trabalho, eu já vou direto no assunto. Qual é esse trabalho? Tem a questão da primeira Câmara de Coordenação e Revisão, que é um trabalho mais preventivo do que repressivo. Aí envolve também a questão, eventualmente, né, pode envolver a questão da improbidade administrativa dos próprios prefeitos municipais, que eventualmente tenham indevidamente usado esses recursos públicos. E envolve também o trabalho dos ministérios públicos de todos os estados, porque essas obras estão espalhadas pelo Brasil inteiro. E a gente não está falando só de creche para escolas concluídas ou paradas, a gente está falando de um geral. Em tese simples, era o município receber esse projeto arquitetônico, né, pronto, e licitar, fazer a licitação, contratar a obra e, com os recursos do FNDE, pagar a obra. E vocês já chegaram a números? Infelizmente, os entes federados, eles não fornecem informações fidedignas em grande parte dos casos, entendeu? O que destoa a teoria da realidade. Aí atua a fiscalização. Aí é que mora o problema, né? Então, agora, o próximo passo é visitar essas unidades, que a senhora já falou, para fazer um levantamento e ter certeza a que ponto está a obra, se a obra existe. Se a obra existe, que ponto está, se ela pode ser retomada. Porque o principal objetivo deste trabalho, a gente gosta de frisar sempre isso, é que essas obras sejam finalizadas. Esse é o nosso principal objetivo, porque o mais importante é a geração dessas vagas nessa etapa escolar, que o Brasil é muito carente ainda. O prejuízo financeiro é grande, mas o principal prejuízo é a falta de oferta desse serviço educacional. Procuradora, muito obrigada mais uma vez, te agradeço por participar do programa Interesse Público. Eu que agradeço, sempre à disposição. O Ministério Público Federal fez um requerimento esta semana à Justiça Federal do Rio Grande do Norte para que recursos no valor de R$ 543 mil sejam destinados ao Fundo Estadual de Saúde. O objetivo é que esses recursos sejam usados para ajudar no combate ao novo coronavírus. Desse total, R$ 516 mil já foram autorizados pela Justiça. Após recomendações do Ministério Público, a Justiça vem determinando que o dinheiro seja aplicado exclusivamente na produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços do Sistema Único de Saúde. Na prática, o dinheiro deve ser usado na compra de medicamentos e equipamentos médicos, destinados à prevenção ou ao tratamento do Covid-19. Os valores vêm de quantias arrecadadas com ações penais no Estado e a transferência terá início imediato. As instituições públicas que receberem as verbas terão que assinar um termo de responsabilidade e ainda prestar contas do uso dos recursos em até 30 dias. A procuradora-chefe do Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte, Cibele Benevides, comentou sobre a destinação desses recursos ao Fundo Estadual de Saúde. Desde o primeiro momento, os procuradores da República no Rio Grande do Norte atuam em várias frentes e a mais recente tem sido pedir aos juízes federais a reversão de recursos decorrentes de suspensão condicional do processo, ação penal, acordo de não persecução penal, recursos que estão nas varas federais, para que esses recursos sejam imediatamente transferidos à conta do Fundo Estadual de Saúde, sejam aplicados no combate à epidemia. Até agora, mais de R$ 500 mil, mais de R$500 milhão foi deferido, esse valor foi deferido pelos juízes federais, e há um cronograma de que rapidamente entre nas contas do governo do estado e que haja uma prestação de contas da aplicação desses recursos na compra de equipamentos, insumos, EPIs e ações para o combate à pandemia do coronavírus. É nesse espírito de somar esforços que o Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte e em todo o Brasil tem atuado. No próximo bloco, você vai ver a situação difícil dos indígenas venezuelanos refugiados que estão na Paraíba e como o MPF tem conseguido garantir os direitos dessas pessoas.
videoconferência foi organizada pelo Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Novo Coronavírus, GIAC Covid-19, e reuniu 16 procuradores da República estaduais, federais e promotores de justiça em uma conversa com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que falou a respeito das medidas que estão sendo tomadas e também das dificuldades enfrentadas e respondeu perguntas. Quanto às questões relacionadas a quanto paralisar das economias, das pessoas, do inimigo. No início desse processo, nós deixamos isso a critério dos governadores. Houve uma disparada de acionamento dessas medidas, algumas com muito fundamento, outras com fundamento muito relativizado. Nós estamos tomando aqui medidas para dar para eles alguns parâmetros. Mas quem sabe da sua realidade local é o município, é o estado. A videoconferência aconteceu depois de uma reunião realizada na semana passada entre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e representantes do GIAC Covid-19. Na ocasião, ficou definido que os órgãos irão atuar em conjunto para combater o coronavírus. Esta centralidade é fundamental para que todas as informações, todos os esforços, as demandas que venham dos mais longínquos rincões do Brasil possam ser diretamente trabalhadas pelos órgãos centralizados e que hão de fornecer não só informações, mas fornecer meios para que as questões sejam enfrentadas. Nós vamos passar 60 a 90 dias com turbulências dentro do nosso sistema, do nosso tecido social e das nossas instituições. O que a gente está falando aqui hoje é que esses laços vão estar o mais fortalecidos para que a gente possa fazer o melhor das instituições convergindo para a grande maioria da população. Acho que é por aí. Os gastos da família do Arlan com plano de saúde sempre foram altos. Por anos, ele e a esposa Leiliane lutaram na justiça pelo direito da filha ser atendida dentro das garantias do plano. Maria Fernanda nasceu com uma doença rara e teve vários exames e procedimentos negados durante o tratamento. Em janeiro de 2020, a pequena faleceu. A minha filha morreu e não foi cumprida. Quais eram as liminares? Era um nutrólogo, a troca da cânula de traqueostomia dela e medicamentos manipulados. Eles, até hoje, Maria, não quer dizer, hoje não, porque ela não está mais presente, ela não está mais aqui. Mas até hoje as 3 liminares correm na justiça e até agora não temos nenhum resultado concreto. Quando é negado, eu acho que muitos familiares pensam em desistir, né, que não foi o caso da gente, até porque a gente, eu e meu marido, a gente tem um pouco de conhecimento e não pensamos 2 vezes em acionar vários advogados, né, porque afinal de contas é uma vida, independente de como ela tenha vindo, o estado que ela se encontrava, a gente não ia querer perder, né, até porque filho é filho, a gente tem e quer ter para sempre. E é isso, é muito difícil mesmo. Casos como o do Arlan e da Leiliane podem se enquadrar na ampla investigação feita pelo Ministério Público Federal sobre as regras de contrato do setor. Conforme apurado pelo MPF, a regulação atual tem permitido que hospitais e clínicas cobrem das operadoras diversas práticas lesivas aos consumidores, além de valores fora da realidade. De acordo com o Ministério Público Federal, é necessário rever o modelo de remuneração vigente a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro e, principalmente, resguardar o direito do consumidor. Por isso, o MPF enviou recomendações à ANS. É preciso que determinadas cláusulas desses contratos sejam regidas por normas de direito público. E é exatamente esse o intento do MPF, provocar a agência reguladora para que aperfeiçoe seus normativos internos e possa instruir melhor os agentes econômicos.
O procurador da República, Ailton Mello, membro do Grupo de Trabalho Planos de Saúde da Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do MPF, diz ainda que, diante dos problemas regulatórios observados, a ANS tem um papel fundamental no processo de equilibrar os princípios e valores da ordem econômica, entre eles a livre iniciativa e concorrência, a regulação dos mercados e a defesa do consumidor. Não se fala aqui em se tentar distorcer ou fazer com que qualquer um desses segmentos venha em atropelos econômicos. Mas após esse período de transição, o que se espera é, com a eficiência melhor dos preços, que o ambiente concorrencial sadio proporcione preços mais justos e mais equivalentes para os consumidores. Acolher com respeito e dignidade os refugiados que chegam ao nosso país. E por isso o MPF participa de um comitê que discute e realiza projetos para garantir a inclusão e os direitos dos imigrantes na Paraíba. 8 famílias, 47 pessoas. Eles fazem parte da comunidade Warao, índios venezuelanos que fugiram de seu país de origem e vieram encontrar refúgio no Brasil. Hoje, eles estão abrigados nesta escola estadual desativada em João Pessoa. Sem trabalho e sem dinheiro, eles passaram por muitas dificuldades e precisaram ir às ruas para pedir ajuda. Moramos nessa casa aluguel, já para nós, pues, como pobre, como venezolano, já não tem dinheiro para pagar aluguel. Não tem como para moradia, aluguel, nada. E aí vocês tiveram que pedir dinheiro na rua? Isso, só nós não tinha trabalho, não tinha nada de emprego, só nós pensamos só trabalhar na rua, pedir dinheiro sinal. Mulheres, crianças, homens, todo mundo, porque não tinha nada a comprar dinheiro, dinheiro para alimentação. Nós comemos arroz, macarrão, frango, peixe, pão, café, leite. O Ministério Público acompanhou de perto a situação desses refugiados, logo quando começaram a chegar as primeiras informações de que eles estariam extremamente vulneráveis e com problemas de saúde. De início, 10 crianças foram internadas, 2 foram para a UTI, muitas pessoas com pouca quantidade de comida, baixíssimo estoque de comida, uma quantidade grande de pessoas, a maioria crianças. Então, o primeiro encontro foi muito difícil, a situação que nós lidamos, e agora nós temos a cada dia lidado com situações novas e todas também com um grau de dificuldade. A escola foi cedida através de medidas emergenciais de proteção. Decisões tomadas em conjunto com diversos órgãos e entidades que definiram as providências mais urgentes. O Ministério Público Federal é um dos órgãos que fazem parte de um comitê que foi criado para tratar especificamente das questões relacionadas aos indígenas venezuelanos refugiados que estão na Paraíba. O objetivo é unir as instituições para fazer ações conjuntas para garantir os direitos dessas pessoas. Os casos de subnutrição foram resolvidos. O grupo deve ficar alojado na escola por pelo menos 6 meses. O MPF intermediou ações com a prefeitura e conseguiu cartão do SUS, auxílio moradia e cadastramento de contas bancárias e de outros documentos. Mas ainda existem direitos que precisam ser garantidos. Especialmente em relação aos povos venezuelanos, o Brasil é signatário de vários tratados, entre eles um tratado, nossa própria legislação, que é sobre refugiados. As pessoas que estão em um país como a Venezuela, que enfrentam uma grave crise política, econômica, humanitária, as pessoas que saem desse regime, eles entram no Brasil como refugiados. E o refugiado, ele tem o direito de permanecer no Brasil. Ninguém sai do seu país, do seu lugar, numa situação dessa, a não ser que haja necessidade. Olá para você que acompanha o Interesse Público. Continuamos seguindo as medidas de segurança para a prevenção do Covid-19. Então você acompanha as notícias do Redação MPF desta semana aqui da minha casa. Em Santa Catarina, a Justiça Federal determinou a demolição de todas as obras feitas pela Inhatumirim na área de proteção ambiental da Costeira da Armação, no município de Governador Celso Ramos.
A condenação também obriga a desocupação das terras de marinha, a retirada de toda a extensão da tubulação do curso d'água canalizado, assim como os gramados fixados nas áreas de preservação permanente. A Justiça também atendeu ao pedido do Ministério Público e fixou uma indenização de R$100 mil, que vai ser destinado a projetos de recuperação ambiental ou para aquisição de equipamentos de fiscalização do ICMBio. No Rio Grande do Norte, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado firmaram um termo de ajustamento de conduta com o governo estadual para garantir rapidez na implantação de hospital de campanha na Arena das Dunas, em Natal. Para isso, não está descartada a contratação emergencial por chamamento público de pessoa jurídica para gerir e fornecer recursos humanos, medicamentos, insumos e equipamentos. O objetivo é a disponibilização de 100 leitos para tratamento de pacientes com Covid-19. E ainda sobre o coronavírus, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou ofício ao Ministério da Saúde solicitando que analise a possibilidade de incluir os agentes penitenciários e os presos nos testes rápidos para o diagnóstico da Covid-19. Em 1º de abril, começou a distribuição de 500 mil testes moleculares no país, destinados prioritariamente a profissionais que atuam nos serviços de saúde e agentes de segurança, como policiais, bombeiros e guardas civis com sintomas de gripe. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar mais informações na página do Ministério Público Federal, no endereço que aparece aí na sua tela. Até nosso próximo encontro. Por hoje é isso, gente. Mas se você quer acompanhar o trabalho do Ministério Público Federal pelo país e na sua região, é só acessar o nosso portal ou nos acompanhar nas nossas redes sociais. Tem também o canal no YouTube. Semana que vem a gente se encontra de novo. Até lá!